Vamos continuar estudando a palavra de Deus. Aqui no versículo 31 diz: Jesus dizia aos judeus que criam nele. Agora Jesus já está direcionando a palavra. Agora nós vamos aprofundar a palavra. Agora que você já está crendo nessa mensagem, crendo nessa palavra, se permitindo que Deus aprofunde, que Deus venha tirar de dentro de nós vestígios, pecados que talvez estejam ocultos, traços de personalidade que precisam ser tratadas, que sejam lapidadas, pecados que precisam ser deixados. Aqueles judeus que creram em Jesus, que acreditaram em Jesus, Jesus direcionou uma palavra para eles. Mais do que acreditar em mim, vocês devem permanecer na minha palavra. É uma diferença muito grande. Muitos ouvem a palavra de Deus, muitos até aprendem o que Deus está ensinando por meio da sua palavra, mas dificilmente o cristão permanece na palavra de Deus. E Jesus falou bem assim, vós permanecerdes na minha palavra. Se, botou uma condição, se vós permanecerdes na minha palavra, na palavra de Jesus, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, só nos tornamos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. Lembra do versículo 1? Aquele que me segue para seguir a Jesus tem que ser um discípulo. Então, Jesus ele disse, vocês que estão crendo, eu estou percebendo que vocês estão acreditando na minha palavra, não basta só crer, não basta ter aprendido, ter crido na minha palavra, é necessário vocês permanecer na minha palavra. E o mais difícil é isso, é nós permanecer na palavra de Deus. O que nos mantém de pé é esse estado de permanência, é nós estarmos sempre permanentemente declarando, crendo nas promessas de Jesus, permanecer. E quando nós permanecemos na palavra de Deus, nós nos tornamos seguidores, discípulos de Jesus Cristo. Olha só que maravilha. Então aprenda isso, veja se você está sendo realmente um discípulo. E quando é que eu sei que eu estou sendo um bom discípulo, ministro Clériston? É quando você crer na palavra de Deus, que você está fazendo agora, e você decide permanecer nessa palavra. Jesus disse, botou uma condição, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Então muitos se dizem cristãos, muitos se dizem filhos de Deus, muitos se dizem que creem em Jesus, que amam Jesus, mas na verdade é só uma crença na mente, de forma intelectual. Jesus estava colocando já uma condição, olha, aqui se vocês creram, eu estou vendo que vocês creram, estou vendo que vocês acreditaram na minha palavra, mas é necessário que vocês permaneçam na minha palavra para que vocês se tornem verdadeiramente os meus discípulos. Então, se você está assistindo agora, está tendo esse primeiro contato com a palavra de Deus, e essa palavra está lhe abrindo o entendimento, está fazendo com que você creia em Jesus Cristo, que você realmente comece a crer, Jesus agora vai te passar uns conceitos mais, vamos dizer assim, mais sólidos. Jesus vai agora tratar a personalidade, ou seja, o que está realmente impedindo daqueles judeus serem verdadeiramente os discípulos. E muitas das vezes é necessário que a palavra de Deus venha como martelo, é necessário que a palavra de Deus venha como uma espada de dois gumes para nos limpar, para nos purificar a nossa alma. Senão, seremos apenas pessoas que estamos indo para a igreja, ouvir a palavra de Deus, mas ainda existem pecados dentro de nós. Vamos ver? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está dizendo, olha, vocês têm que permanecer na minha palavra. A minha palavra vai fazer com que vocês vão se conhecendo por meio de mim. E conhecereis a verdade. Ou seja, à medida que vocês vão
me conhecendo, na medida que vocês decidem me seguir e permanecer me seguindo, eu vou continuar ensinando vocês. Vocês vão tomar conhecimento da verdade, porque Jesus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E Jesus diz: e conhecereis a verdade. Quando você descobre o segredo, você se torna uma pessoa livre. E os segredos que nós estamos passando para você aqui, segredos simples que talvez você não sabia, você talvez tinha lido esse capítulo e você não tinha compreendido o segredo. O segredo de estar guardado, o segredo de estar protegido é se permitir aprender por meio do ensinamento de Cristo. E uma vez que o ensinamento de Cristo é passado, gera uma crença em nós. E essa crença vai abrindo a porta para que Jesus entre e venha nos modelar. E Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vai libertando vocês. Vocês precisam se libertar de pecados, de práticas que ainda estão arraizadas dentro de vocês, É o que também acontece conosco. Na medida que nós vamos conhecendo Jesus, na medida que a gente vai aprendendo sobre a palavra de Deus, a palavra de Deus ela vai nos revelando o que devemos mudar. E responderam-lhe: somos descendências de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizeis tu, sereis livres? Oxe, está nos ofendendo. Quer dizer que nós somos o quê? Nós somos filhos de Abraão, nós somos livres, não somos escravos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, dando ênfase. Por isso que ele repetia: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Aprendemos o seguinte: quando nós cometemos um pecado, nós nos tornamos servos desse pecado. Quando a pessoa ela começa a beber, só um exemplo, e ela experimenta, então ela permanece ali. Tá? Então, quando a pessoa comete o pecado, e essa pessoa ela começa a praticar, a pessoa que mente uma vez, aí ela mente duas, mente três, aí ela se torna um hábito. Quando a mentira, quando a dissimulação, quando algo de ruim está violando a nossa alma, se torna um hábito, aquilo dali já está nos dominando. Analise agora quais são as fichas que estão caindo em você. Qual é o pecado que está lhe mantendo como um escravo? É a mentira? É a soberba? É a arrogância? Será o quê? Somente você pode saber qual pecado está lhe mantendo um escravo. É um vício? É o quê? Analise. A palavra de Deus está lhe revelando. E Jesus disse: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Jesus está abrindo o entendimento deles. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Versículo 20 e 36. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oh, glória a Deus! Então, na medida que nós vamos permitindo que o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele venha nos ensinar, ele venha nos libertar através do Espírito Santo, ele diz: se o Filho vos libertar. E quando é que o Filho liberta? Quando nós permitimos. Quando nós permitimos que ele venha, que ele entre dentro de nós, o que ele está fazendo agora, ele está entrando, mas ele está entrando com a nossa permissão. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando nós cremos, quando nós permanecemos na palavra de Deus, a palavra de Deus vem, ela nos limpa, ela nos liberta do pecado que tanto nos escraviza. Então analise qual é o pecado, qual é a prática que você já está habituado a fazer. Isso já se tornou um pecado na sua vida, está lhe separando de Jesus Cristo. E Jesus Cristo estava falando para aqueles judeus: olha, vocês agora decidiram crer. É como nós às vezes, nós somos cristãos, aceitamos Jesus, ouvimos a palavra de Deus, é como é bom ouvir mensagem pela manhã, cantar música, mas dentro de você ainda existe pecados. Existem pecados que você já tem conhecimento, mas e você não consegue de si mesmo se libertar. Jesus disse: o pecado, aquele que comete pecado se torna escravo do pecado. Veja, em qual fase, em qual estado da sua vida você está sendo escravo do pecado? Vamos voltar aqui para a palavra de Deus.
Versículo 37 diz: bem seis que sois descendência de Abraão. Jesus falando: bem seis bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Olha só, Jesus falou: não, contudo, eu sei, vocês estão dizendo que são religiosos, que são filhos de Abraão, que não são escravos, são livres. Na verdade, vocês são escravos do pecado. Então, eu bem sei que vocês são descendência de Abraão, segundo a carne, não a fé. Contudo, procurais matar-me. Então, vocês se dizem cristãos, se dizem pessoas de Deus, dizem que tem Deus no coração, mas têm desejos pecaminosos. No caso dos judeus, que diziam crer em Jesus, na verdade, dentro deles tinha um pecado, e esse pecado estava tornando eles escravos, dominando eles, para que eles praticassem, que era matar Jesus. E Jesus estava começando a já revelar o que estava dentro deles, né? E muitas pessoas não gostam disso, né? Eles querem ouvir a pregação, eles querem ouvir uma mensagem, mas que não toque nas suas feridas, que não toque nos seus defeitos, né? Que eles se sentem ofendidos. Mas a palavra de Deus, ela é boa, ela vem para nos curar. E vamos continuar aqui na leitura. Bem seis que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vocês. E por que a palavra de Deus não entrava? Porque se entrasse, libertava eles. Porque eles não queriam abrir mão do pecado. Eles não queriam abrir mão do pecado, eles estavam sendo escravos. E a palavra de Deus não entra. Então, quando nós estamos em estado de pecado, nós nos tornamos escravos desse pecado e a palavra de Deus não entra. Ela não entra porque quando ela entra, ela liberta. Por isso que Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Permita que a palavra de Deus entre no seu coração. Permita que a palavra de Deus entre de forma tão profunda que liberte você desta mágoa, desse ressentimento que tem lhe mantido escravo. Vamos continuar aqui na palavra de Deus. Versículo 38. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai, se referindo ao diabo. Mas eles já estavam se confundindo. Jesus disse: olha, eu falo do que eu estou vendo de Deus, e vocês também fazem do que vocês estão vendo, o que o Pai de vocês estão passando para vocês. E aí vamos continuar. No versículo 39, eles responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe: se fosses filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Tá vendo? Vocês não fazem a obra de Abraão. Vocês se dizem Abraão, vocês se dizem ser descendência de Abraão, mas não fazem o que Abraão, as obras de Abraão. Se dizem cristão, se dizem crentes, cristãos, mas não praticam a palavra de Deus. Vocês ainda são escravos de pecados, que vocês têm consciência e que, se vocês permitirem que eu entre, que eu penetre dentro de vocês, eu libertarei vocês. Mas vocês não querem. Querem crer em mim, querem ter na minha palavra, mas não querem deixar o pecado. Não querem deixar suas práticas pecaminosas. Os sentimentos que estão dentro, né? Então, esse era o sentimento que estava naqueles fariseus. Eles queriam matar Jesus. Versículo 39 diz: respondeu-lhe, disseram: nosso pai é Abraão. Jesus disse: se fosses filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem de que tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido, Abraão não fez isso. Olha só, esse é o diferencial. Então, eles procuravam matar Jesus porque Jesus estava falando a verdade. E às vezes, nós que somos pregadores, você que talvez esteja me ouvindo essa mensagem, você começa a praticar a verdade, você pratica a justiça, e aqueles que não querem se revoltam contra nós. Olha, para de ouvir esse tal de ministro Cléris aí, que não dá com nada. Tira ele, na verdade, é porque você não quer deixar o pecado.